Eu quero começar falando do dia de hoje, 10 de dezembro, Dia Mundial de Luta pelos Direitos Humanos, uma pauta que se impõe a nós, deveria, ou pelo menos deveria se impor, porque em pleno 2015, século XXI, a gente ainda vê tanta coisa acontecendo em relação aos direitos humanos, coisas ruins. Não que não tenham melhorado, que não tenham sido feito algumas coisas políticas, eu inclusive vou relatar as políticas públicas de combate à violência contra a mulher, e tem muita coisa acontecendo, mas ainda muito pouco em relação ao tamanho do problema. Então, a gente ainda vê menina ser apedrejada porque expressa na sua roupa a sua preferência religiosa de matriz africana. A intolerância religiosa nesse país é muito grande ainda. A gente vê os índios ainda lutando ainda para manter as suas terras, que o latifúndio teima em querer tirar. A gente vê mulheres sendo estupradas, mortas pelos maridos ou ex-marido, pelos namorados ou ex-namorados, porque acham que são proprietários da mulher. A gente ainda tem muito trabalho escravo nas fazendas e em outras empresas também. A gente vê a população LGBT lutando para ser aceita. Parece que é uma raça diferente, é outra gente. As pessoas não querem aceitar a opção sexual das pessoas. A gente fica triste de ver a reação de muita gente contra um tema de um vestibular, porque falou da violência contra a mulher. Né? Que bom que falou, que bom que fez 7 milhões de cabeças pensarem sobre o tema. Certamente lá tinha gente que sofreu, gente que praticou, então refletiu, e muita gente também por fora gerando debate, mas é triste ver que pessoas, religiões, pastores, padres, reprovando a escolha do tema. Como se viu também a retirada da palavra gênero em muitos municípios, no plano municipal de educação. Então, tudo isso ainda nos faz ver que o nosso caminho na Comissão de Direitos Humanos é longo, que o senhor tão bem preside, esse presidente. A gente ainda vê a morte dos meninos negros só porque são negros. Né? E mulheres negras, diminuiu a violência contra a mulher branca, mas aumentou contra a mulher negra, não se justifica, não tem explicação. E eu hoje vi um filme, As Sufragistas, ele ainda não está em cartaz, ele foi passado para os parlamentares hoje, e mostra a luta das mulheres na Inglaterra pelo voto, pelo direito de votar. E quantas vidas foram sacrificadas para que as mulheres tivessem o direito de voto na Inglaterra e em muitos outros países, mas o filme é sobre a Inglaterra. Então, é uma pauta que não se esgota, e por isso que o senhor faz quase todo dia as sessões. Infelizmente, a gente não tem como acompanhar todas, porque temos outras comissões também a participar. Mas fica aqui o meu registro sobre esse dia, para que todas as pessoas exerçam a sua cidadania e o seu direito de lutar por coisas melhores, por dias melhores. E aí eu quero entrar aqui em outro assunto, nesse tempo de muitas manchetes, que a mídia pauta alguns discursos, né? E eu quero ler algumas manchetes de jornais para poder depois ampliar a fala. Então, vou ler manchete de jornais. Gasolina tem terceiro reajuste em 35 dias. País tem 50 milhões de indigentes, diz Fundação Getúlio Vargas. Crise energética maior já vista no Brasil. Brasil tem segundo maior risco país do mundo. Brasil é o segundo mundo em desemprego. Dívida pública dobra na gestão FHC. Desemprego bate recorde. Tarifaço sobe combustível em até 22%.
Conserto da privatização exige até 9 bi. Sobe o preço de gás, gasolina e diesel. Desemprego cresce 38%. Nova fita liga Sérgio Mota à compra de voto pela reeleição. Deputado conta que votou pela reeleição por 200 mil. Dólar tem nova subida e fecha 3,76. FMI receita ajuste doloroso ao Brasil. 3 dias após a eleição, o BC surpreende e sobe os juros. Jazida 19 será vendida por 600 mil. 56% dos jovens estão fora da escola. E por aí vai. Se eu não vou ler todos, né? Só para mostrar que a história se repete. Infelizmente, se repete em coisas boas, em coisas ruins, né? Então, isso aqui são jornais de 96 a 2000, né? E são jornais e revistas as mesmas de hoje. Não são jornais de esquerda, não são panfletos. Para mostrar que a história se repete e a gente precisa refletir sobre ela. Nesse tempo de impeachment ou golpe, eu não sei o que queiram, a liberdade permite que cada um chame como quiser, mas tem algumas coisas que a gente precisa refletir na história, porque esses meninos que estão aí na rua com 25, 30 anos, eles não viveram. Há 15 anos atrás, eles tinham seus 15 anos, seus 12 anos, então eles não sabem o que foi a receita que se viveu nesse país, né, que a gente chamava de neoliberal, né? Eu era sindicalista do Banco do Brasil na época. Então, eu estou fazendo essa viagem na história, inclusive para falar também de um discurso de um senador que fala da questão do Bamerindos, que ele chama de um episódio lamentável e execrável, os prejuízos causados ao Brasil, com o que se fez com o Bamerindos e não salvá-lo. E olha que o dono do Bamerindos era amigo do governo, e o Bamerindos foi liquidado, nos 2 sentidos da palavra, né? Porque se negou a ele pagar seus créditos e se negou a ele o PROER que existia, porque estava combinado que já estava negociado com o HSBC, o famoso HSBC de hoje, né? Já estava negociado, isso é um discurso de um senador, não é meu, já estava negociado para o HSBC. Na hora que o HSBC comprou o banco, aí ele recebeu os créditos e recebeu auxílio do PROER. Então, para mostrar as coisas que aconteciam naqueles anos que a juventude hoje não se lembra, não viveu, não participava naquela época. O HSBC que hoje está aí, detentor das contas secretas e que acaba uma CPI melancolicamente, porque essa CPI não deu em nada, porque o único dia que ela ia votar, o único dia que essa CPI ia votar a quebra de sigilo, todos os titulares apareceram lá. Eu sou suplente, eu era suplente, ela acabou, já assinamos lá os termos. E cheguei lá e vi pela primeira vez ela reunida com todos os suplentes, porque foram todos lá, colegas nossos daqui, para não deixar quebrar o sigilo de algumas pessoas. Então, é só para ver que as coisas não são novidades, algumas coisas de hoje não são novidades, também aconteceram e acontecem quando interessa. Eu estou vendo meu tempo se esgotar, mas eu queria um pouquinho de paciência. Terei. Fique tranquilo, como eu tive com os outros oradores. Tá certo. Lhe dei mais 5, se necessário for, lhe darei mais 5. Queria falar também, ainda no setor bancário, porque eu sou bancária, e eu vi que não tinha o nome de pedalada, não, mas eu era do Banco do Brasil e tinha uma conta chamada Conta Movimento, que o governo me chamou na hora que queria. Tinha fundo ou não tinha fundo, mas ele botava... metia a mão quando queria, e foi uma das grandes lutas como sindicalista para acabar essa conta, que o governo botasse dinheiro no banco para depois usar. Então,
também é história. Mas eu queria falar de banco ainda a questão do Banorte. O Banorte foi entregue a uma família de Minas, né? E é tão interessante o que um juiz diz aqui, como é que se deu a questão do Banorte para o Banco Bandeirantes. Foi entregue a parte boa do Banorte para o Banco Bandeirantes. E o juiz diz lá no processo, ele diz: em 24 horas decretou-se a intervenção no Banorte, estabeleceram-se as bases e diretrizes da operação, preparou-se o contrato, reuniu-se a diretoria do Banco Central, encaminhou-se o voto favorável ao Banco Central e ao Conselho Monetário Nacional, que se reuniu na mesma data, apenas com os integrantes constantes da ata, que concedeu instantaneamente seu apróvio e celebrou-se o contrato. Tudo, repito, em 24 horas. Essa assombrosa e questionável operação contratual representou desprezo pelo patrimônio, nome e fundo de comércio do Banorte e foi uma carta branca ao Bandeirantes. Houve muita pressa na celebração do pacto, enquanto que cláusulas e condições totalmente em aberto foram incorporadas e inexplicavelmente mantidas nos instrumentos contratuais. Então, só para mostrar algumas coisas acontecidas no nosso país, não tão longínquo. E para concluir, quero falar ainda, já está saindo aí, as confissões de FHC, ou Diário da Presidência, onde ele diz que sabia de esquemas da Petrobras, né, chamava de bandalheira, e fez o quê? É importante que todo mundo leia esse livro, não sei se já está vendido, mas já está saindo alguns trechos. Diz que foi pressionado pela Globo para vender a Vale e que aconselhou empresários a como comprar a Vale. Imagina um presidente da República aconselhando empresário, diz até o nome de um, Hermílio de Moraes, aconselhando empresário a comprar uma empresa brasileira. O que aconteceria nesse momento se fosse agora, né, nesse momento? O que aconteceria com esse presidente? Então, senhor presidente, eu queria fazer esse retrospecto na história. Algumas pessoas dizem, está olhando no retrovisor, mas de vez em quando é preciso olhar, até porque muita gente que está aí embarcando numa onda não conhece a história, não sabe o que se viveu. Porque ninguém pode acreditar que é fazer impeachment e no dia seguinte está tudo maravilhoso. Temer assume a política do Zé Serra, o receituário econômico de José Serra, e vai ficar tudo bem, tudo maravilhoso. Eu acho que os meninos de hoje devem perguntar a seus pais, principalmente que eram os trabalhadores nos bancos, no comércio, no serviço público, como era a vida deles como trabalhadores nos anos 90 até o começo dos anos desse século. Eu era trabalhadora do Banco do Brasil e foram 8 anos sem nenhum reajuste salarial. Nenhum. A gente fazia greve de 30 dias e voltava para casa com os 30 dias descontados. E no ano seguinte a gente fazia uma greve para negociar os 30 dias que a gente tinha perdido. E era só isso que a gente tinha. Muito obrigada.